Salmo 110, verso 4 diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No meio de uma estrutura em que, na primeira parte, Deus está então entronizando, coroando o rei, dizendo ao rei que ele estará ao seu lado, e depois, na sequência do salmo, dizendo que Deus vai oferecer vitória sobre os inimigos, que Deus vai proporcionar ao rei muitas e muitas vitórias. Há um verso 4, falando de um sacerdócio desse rei. Ou seja, esse rei não é apenas rei, ele é também sacerdote. E esse verso soa muito estranho na construção desse salmo. O que é interessante aqui é porque se a gente associa esse salmo a Davi, a gente sabe que em determinado momento da história de Davi ele meio que atua como sacerdote, ele tem uma relação sacerdotal, ele se esconde dentro do santuário, ele come o pão da proposição ou os pães da proposição. Tem todo um evento ali que pinta Davi como esse rei que é sacerdote, mas isso não chega a ser muito desenvolvido. Davi também é aquele que vai ter planos para a construção do santuário e vai querer que Deus tenha a sua casa e Deus vai até enaltecê-lo por causa disso. Mas aqui não é qualquer tipo de sacerdócio, é muito específico. É o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que aparece lá em Gênesis capítulo 14. Então, se você abrir sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 14, a partir do verso 17, você vai ver a história. Aqui o contexto é de que o sobrinho de Abraão, Ló, tinha entrado nos problemas políticos, numa guerra lá, perdeu, foi levado cativo. Abraão reuniu alguns reis e eles saíram na batalha contra outros reis e no final das contas o exército de Abraão, liderado por Abraão, ganhou a batalha. No final disso tudo, então, a partir do verso 17, capítulo 14 de Gênesis, a gente lê: Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, e dizendo: Bendito Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então aqui a gente tem alguns detalhes importantes para você guardar na sua cabeça para a sequência do nosso estudo nos próximos dias. Primeiro, Melquisedeque, essa figura que aparece aqui, ele não é só sacerdote, ele é rei também. Então na mesma figura ele é rei e sacerdote. Ele é rei de uma cidade chamada Salém, em hebraico Shalem, que significa paz. Então Melquisedeque, ele é rei, ele é sacerdote em uma cidade que é a cidade da paz. E muito possivelmente a origem de Jerusalém está associada exatamente a essa região onde Melquisedeque é rei. Porque Jerusalém quer dizer Deus dá, ou Deus oferece, Deus dá a paz. Deus estabelece a paz. Então veja, Melquisedeque, que possivelmente também não é um nome, se trata de um título, porque Melquisedeque é a formação de dois substantivos, Meler, que significa rei, e Tzedek, que significa justo. Então Melquisedeque é um rei justo, que é sacerdote, e que é rei na cidade de Salém, que é a cidade da paz. Olha quanta coisa importante. Além de tudo isso, ele abençoa Abraão, ou seja, Abraão reconhece nele uma autoridade espiritual, a ponto dele ser abençoado, e ao ponto de Abraão dar o dízimo para ele também de todos os despojos de guerra. E por fim, tem um linguajar aqui interessante, porque essa cidade Salém ficava na região de Canaã, ou seja, Melquisedeque, ele é um rei sacerdote cananita. Mas é um rei sacerdote cananita diferente, porque ele adora o Deus Altíssimo. E a expressão usada aqui é a expressão El Elyon, Deus Altíssimo, que é uma expressão genérica usada em outros lugares da Mesopotâmia para se referir à divindade também. Ou seja, aqui a gente tem uma expressão genérica para se referir a Deus. Tudo isso nessa história de Melquisedeque. Coisas extremamente importantes que a gente vai desenvolver nos próximos dias.